implante coclear. O aparelho eletrônico, ainda pouco conhecido na nossa cidade, desenvolve a função da audição em pessoas com perda auditiva irreversível ou profunda e que não se beneficiam com as próteses convencionais. José Luiz, depois de implantado, ele já frequenta a escola regular desde o começo do ano, né? Está indo muito bem na escola. A fonoaudióloga Elizabeth Williams vem conversar com a gente sobre o assunto. E ainda uma entrevista exclusiva com o Dr. Arthur Castilho. Ele é otorrinolaringologista especialista no implante coclear. Um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento da criança é a audição, né? Pesquisas apontam que a cada 1000 crianças nascidas, 1 ou 2 apresentam algum tipo de surdez. E com o avanço da medicina e da tecnologia, já é possível ter bons resultados no tratamento através do implante coclear, que promove a habilitação e a reabilitação da linguagem oral em pessoas com perda auditiva irreversível ou profunda. O Dr. Arthur Castilho, otorrinolaringologista, especialista nesse assunto, esteve em Manaus durante um congresso e falou com exclusividade sobre o assunto com a gente. É muito interessante, dá uma olhadinha. Adelines, o implante coclear é uma prótese implantada cirurgicamente que visa dar aos pacientes que têm perda de audição profunda e bilateral a audição de volta. É uma prótese que estimula eletricamente o nervo da audição, devolvendo a capacidade de ouvir. O diagnóstico precoce é a chave do tratamento, do excelente tratamento que o implante coclear pode atingir. Nós sabemos que quanto mais precoce você detectar a perda de audição, menor tempo de surdez você vai ter e o melhor resultado vai ter o implante coclear. Ou seja, quanto menos tempo o paciente ficar surdo, melhor vai ser o desempenho do implante coclear, porque a memória auditiva do paciente está preservada, entre outras coisas. A avaliação para o implante coclear ela é feita em grupo multidisciplinar, ou seja, o paciente passa por uma avaliação com um médico otorrinolaringologista, depois passa por avaliação com um fonoaudiologista competente e depois com um psicólogo. Aí nós juntamos todos os critérios de avaliação para indicar o método que é o implante coclear. O implante ele é feito através de uma cirurgia, que dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia. É uma prótese bastante fina, feita de titânio e silicone, que é colocado debaixo do couro cabeludo e através de uma cirurgia que chama mastoidectomia, é colocado o conjunto de eletrodos dentro da cóclea. O paciente vai embora no mesmo dia e em torno de 1 mês depois esse aparelho é ligado definitivamente. O implante coclear tem o objetivo de estimular diretamente as células do nervo auditivo, ou seja, ele pega som e transforma em energia elétrica. O aparelho de audição convencional, ele pega o som e amplifica, ou seja, o aparelho de audição convencional requer que o paciente tenha resíduos auditivos, tenha restos de audição para que isso seja estimulado. O implante coclear não, ele estimula diretamente o nervo da audição. Nós só temos implantes multicanais, então o que nós precisamos é que o paciente tenha perda de audição bilateral e profunda e que seja avaliado por essa equipe multidisciplinar de otorrinolaringologista, fonoaudiólogo e psicólogo. Crianças e adultos, qualquer idade o paciente pode ser avaliado, porque nós sabemos que quanto mais precoce o implante é colocado, melhor o resultado. A técnica para a colocação do implante coclear é uma incisão de aproximadamente 4 centímetros atrás da orelha, uma incisão bastante pequena, e depois seguida de uma cirurgia que chama mastoidectomia, que é uma cirurgia bastante comum na área do otorrinolaringologista. Aí a prótese é colocada e o conjunto de eletrodos é inserido dentro da cóclea através de uma abertura que chama cocleostomia. Bom, e para conversar ainda mais sobre o assunto, nós convidamos a fonoaudióloga Elizabeth Williams, que já está aqui comigo. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Elizabeth? Graças a Deus, tudo Que trabalho lindo. bonito vocês fazem, né? Graças a Deus. Devolver a audição a pessoas que muitas vezes não imaginavam que um dia pudessem ter audição novamente, ou pessoas que nascem já surdas, não é? Isso, e assim, é muito gratificante para nós que trabalhamos nessa área, podermos ver o desenvolvimento daquela criança que nunca teve uma percepção ao som e depois que é introduzido o implante coclear, ela já dá assim algumas informações de que barulho está ouvindo, o avião passando, e até mesmo aqueles indivíduos já adultos que perderam por alguma eventualidade e aí relatam, nossa, eu estou
aquele som que eu não escutava mais. A gente tem um caso que é interessante relatar, que ele foi introduzido, ele perdeu a audição por meningite, mas já na fase adulta. E aí o que aconteceu? Ele foi beneficiado pelo implante e ele estava fazendo uma testagem após a ativação, né? Que é a primeira programação pós-cirúrgica. E aí o que aconteceu? Quando ele retornou no consultório, isso não foi realizado aqui em Manaus, né? Lá em São Paulo, isso é uma referência lá do Hospital das Clínicas. A fono comentou com a gente que ele pisou numa folha seca e ele sempre pisava, mas ele nunca tinha aquela reação da folha, né? Aí ele voltou, ele falou, nossa, eu escutei aquele barulho, né? Que há muito tempo atrás eu não escutava. Então, todos esses relatos são extremamente importantes para a nossa vida que atua com esse tipo de deficiência. Nossa, é maravilhoso, realmente. Bom, ele é considerado um aparelho muito sofisticado, né? Uma das maiores conquistas realmente da engenharia ligada à medicina atual. Isso, por quê? Porque a gente tem o aparelho de amplificação sonora individual, né? Que é a prótese auditiva, a retroauricular, no caso que ela é destinada à perda severa e profunda. E aí o que acontece? Essa prótese, ela faz a função de estimular as células ciliadas, como nós vimos no VT. Então, no caso da criança que tem uma perda muito profunda, resta só um pouquinho de célula ciliada para ser amplificada lá no final da cóclea. E nem sempre essa prótese dá um ganho para a criança ou para o adulto para desenvolver a linguagem oral, ou seja, chegar até a fala. Com o implante, ele já não tem necessidade de ter células ciliadas, porque o que acontece? A componente externo tem a antena, tem a parte do microfone que vai captar os sons ambientais, ou então até mesmo os sons da fala, vai jogar para o processador, e aí no processador tem um fiozinho que vai conectar a antena, e aí esse som vai ser diretamente ligado lá dentro da cóclea, que os eletrodos que foram inseridos na parte interna, eles vão diretamente fazer a estimulação do nervo auditivo. Então, daqui a pouquinho você